Olá pessoal, estamos de volta, como prometido, para falar do Brasil e o processo de consolidação da indústria brasileira. Opa, muito importante esse tema, nossa! Sociologia, História e Geografia exploram esse tema contextualizando socialmente e historicamente. Então vamos começar pelos impactos da nossa industrialização efetiva. Alguns pontos principais. O primeiro deles, clássico, concentração espacial da indústria na região sudeste. Professor, tem nome técnico? Tem. Formação da nossa economia de aglomeração ou economia de escala, com destaque para duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, nas suas regiões metropolitanas. O que isso gerou? Uma ampliação de quê? Da concentração populacional nessas cidades. Tem nome isso, professor? Sim, é o fenômeno da metropolização. O surgimento do mito da cidade, o sonho da expectativa de uma melhoria das condições de vida que vai ser alimentado pela possibilidade de emprego, pela possibilidade de acesso a serviços. Isso vai gerar o quê? Um crescimento da segregação. Logo, fica muito evidente a desigualdade social nessas grandes cidades. E isso se caracteriza pela infraestrutura que vai ser criada de forma diferenciada nos bairros dessas grandes capitais, gerando fenômenos de concentração populacional que provocam enormes impactos socioambientais, tais como a ocupação de áreas de preservação por meio de favelas, claramente representando um fenômeno de segregação urbana. Assim, a industrialização é vista como um elemento acelerador do processo de urbanização, o que vai caracterizar-se de uma forma extremamente acelerada. Por quê? Até o século XIX, o setor industrial teve um fraco desempenho e chegou até mesmo a estar proibido. Essas proibições somente acabaram no final do século e, obviamente, geraram surtos de industrialização. Assim sendo, entende-se que nós não vivenciamos os efeitos da primeira e da segunda revolução industrial. Ao contrário, nossa industrialização ocorreu de forma efetiva somente no século XX, quase um século depois da segunda revolução e quase 2 séculos depois da primeira revolução industrial. Daí a expressão industrialização tardia. O impulso industrial teve suas origens. A partir de quê? Da acumulação de capitais que foram, essencialmente, oriundos da cafeicultura. Quem vai impulsionar? O Estado. Mas calma aí, a tecnologia era nossa? Não. Então essa indústria nasce dependente da tecnologia e vai se tornar também dependente do capital, em razão de quê? De um fenômeno de internacionalização produtiva. Assim sendo, o capital e a tecnologia que vai marcar a nossa industrialização não é nosso. Então eu tenho uma industrialização que é chamada de tardia e dependente, que vai se consolidar durante os governos militares, com a intensa entrada de capital internacional ou capital estrangeiro. Assim sendo, vamos vivenciar um fenômeno chamado de quê? O milagre econômico brasileiro, mediante uma série de subsídios concedidos pelo Estado brasileiro como maior incentivador do processo de industrialização, oferecendo uma mão de obra relativamente barata e um mercado consumidor crescente. Não podemos esquecer que nesse período estamos vivenciando a nossa chamada explosão demográfica, o período de maior crescimento vegetativo do nosso país. Em contrapartida, essa internacionalização gerava um crescimento da dívida externa. Auge desse processo será pós-73, ou seja, pós o fim do milagre econômico brasileiro. Por quê? Entre 1968 e o início dos anos 70, 1973, tivemos o milagre. Essa expressão é usual para quê? Falar do enorme crescimento econômico brasileiro, vivenciado no final dos anos 60 e início dos anos 70, onde tivemos o ápice da nossa internacionalização produtiva. O que você deve lembrar? Que o primeiro choque do petróleo põe fim a esse milagre e nós vamos entrar numa situação de aprofundamento de uma crise econômica que vai ampliar a nossa dívida externa de forma extrema. Essa dívida, que em 73 era de cerca de 19 bilhões de dólares, saltou em 10 anos para cerca de 100 bilhões de dólares entre 1984 e 1985. Então nós vivemos uma ascensão e logo após, com o fim do milagre, vivenciamos um cenário de crise. Por isso, a década de 80 ficou conhecida como a década
perdida do ponto de vista econômico. Era um período que o país entrava num grande processo de instabilidade econômica e política. Era a crise dos anos 80, a chamada década perdida. Mas observe, em síntese, o que temos no mapa. Observe, primeiro, a concentração espacial da indústria no Sudeste, representado por essas áreas achuradas. Observe que este fato se associa a uma distribuição espacial extremamente desigual da indústria no território brasileiro. Veja o segundo exemplo. Nós vamos verificar uma distribuição muito diferente no início deste século, na primeira década do século XXI. O que eu tenho? Eu tenho uma melhor distribuição. Então, nós tivemos transformações neste processo. Essas transformações nós vamos discutir com você no nosso próximo encontro. A concentração e a desconcentração espacial da indústria no Brasil. É nosso convidado. Você nos acompanha, você tem informação. Um grande abraço.